Olá, amigos! No último dia 24 de setembro de 2018, o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança foi convidado pelo Instituto Burke para o lançamento do curso Direito e Globalismo, o curso mais urgente do país. Dom Luís Felipe fez a palestra inaugural do evento e se mostrou acessível para responder todas as perguntas dos alunos. Trata-se de um curso inédito na América Latina, que é voltado para todas as áreas, desde um juiz, um promotor, um advogado e até mesmo um aluno recém-formado no ensino médio, que conseguirá, através de professores especializados, absorver com grande excelência o conteúdo das aulas. Direito e Globalismo, o curso mais urgente do país. Acompanhem. Olha, eu acho que o Felipe Martins fez um ótimo trabalho aqui, Ludmila também, levantou a bola muito bem. E, claro, o Instituto Burke, eu estou com uma certa invejinha, porque eu adoro esse tema. E esse tema está pegando fogo no mundo. É o que preenche os debates nos Estados Unidos, é o que preenche os debates na Europa, e aqui no Brasil, é com vocês aqui. É aqui que está iniciando essa coisa toda. Eu adoro ser o iniciador de coisa, não sei, tem alguma coisa, um espírito empreendedor nisso aí. Eles se anteciparam ao que eu gostaria de fazer. Então, eu estou com uma certa invejinha. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito agradecido. Porque não adianta ficar pregando no deserto, o dedo em riste. Falar assim, olha o perigo do globalismo, olha o perigo do globalismo, isso aí vai vir. O que é isso? Do que se trata? Como é que funciona esse negócio todo? Então, acho que o Felipe Martins fez um ótimo trabalho aqui, dá toda a didática do que está envolvido numa série de ismos que estão envolvidos aí na questão globalista. Uma pequena perspectiva eu adoraria abrir para perguntas e respostas. Se eu puder agregar aqui na missão aqui de não me repetir aí, que algumas coisas que já foram mencionadas. Mas dando uma perspectiva aqui que eu acho que é fundamental da gente entender. O mundo, sim, sem dúvida, né, ele passou por momentos de centralização e descentralização, de colapsos e de reconstruções, de momentos de segregação de grandes impérios, constituições de grandes impérios. Então esse fluxo e essas energias concentradoras e descentralizadoras sempre existiram e continuam até hoje, em diferentes momentos, diferentes maneiras. Bom, muito bem, vamos começar aqui com um período que a gente tem um pouquinho mais de visão, pelo menos a história registrada, né? Podemos falar aí do pós-Império Romano. O que aconteceu pós-Império Romano? Pós-Império Romano, você teve um momento de descentralização muito grande, né? Tribal até, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os eslavos, uma série de tribos europeias começaram a migrar pela Europa. Uma série de microcondados começaram a se formar. A China já era consolidada quase, a China já era burocratizada, já tinha quase que um muro da China, uma burocracia central, as leis centrais, tecnologia central, planejamento central. Alguém já ouviu falar disso, que surgiu mais tarde com Marx? Mas a China já tinha isso. Aliás, a China colapsa como poder centralizado exatamente pelo mesmo problema que o Brasil está entrando em colapso, que o Império Romano entrou em colapso. É exatamente a mesma dinâmica. Grandes obras públicas, totens os magnânimos populistas da época. Mesma coisa, o Império Romano foi o mesmo problema. Mais tarde também, o Brasil, mesma situação. Fizemos aí os totens aos populistas, que são essas aberrações aí, que são os estádios de futebol no Brasil inteiro, os elefantes brancos, ninguém usa. São totens, são exatamente uma burocracia central, centralmente planejada, rouba dinheiro da população e faz o que quer. E era exatamente isso que cria essa grande derrota. Muito bem, estou falando no nível aqui nacional, mas temos essa mesma dinâmica no nível supranacional. Aí como é que se explica essa questão supranacional? O Hobbes explicava isso muito bem, né? Você tem que olhar as nações como pessoas, ou como uma relação interpessoal. Se você tem interdependência entre as nações, assim como você tem interdependência entre um irmão ou com um primo, é muito improvável que você entre em conflito com essas pessoas ou com esses agentes. Ao mesmo tempo, a base do ser humano, como dizia o próprio Hobbes, né, o realismo, né, que seria uma das
teorias de relações exteriores, que, aliás, eu sou partidário dessa teoria, não é nem uma teoria, é uma realidade, né? É que o homem é o lobo do homem, e de vez em quando se junta com outros homens para comer aqueles outros homens ali. Se junta em matilhas para abocanhar o mais fraco. Isso é uma dinâmica que existe ainda hoje. Muito bem. Então, nesse contexto de realismo, né, em que você tem nações não alinhadas com o contexto de querer fazer um governo global, então você tem diferentes forças que agem no Brasil. Você tem sim a ONU, que age diretamente, age como um respaldo legalístico, até com respaldo dignatário, né? Boa parte dos países do mundo assinaram, os 200 países do mundo assinaram um acordo, dizendo que a ONU, sim, ela tem um certo respaldo, como diz o Felipe Martins, estabelecer a paz e a prosperidade. Interessante que eles escolhem esses dois termos, que eu já falei sobre isso. Sem paz não há prosperidade. Então, eu diria que isso é uma falsa promessa vindo da ONU, porque exatamente a prosperidade não é uma coisa que eles querem atingir. Né? Ao menos agora, né? Depois dos anos 70 até agora. Prosperidade não é o mantra. Né? Também falsa essa promessa. Mas enfim, então a ONU ainda tem esse respaldo legalístico de que ali os estudos da ONU, essa visão utilitária de que, olha, comparado com os outros países do mundo, o Brasil não se enquadra em tal métrica. Acho que todos vocês já escutaram, já viram isso em ação, não é? O próprio ministro do STF fala assim, olha, de acordo com a ONU, o Brasil não está enquadrado, nós estamos encarcerando demasiado, temos que libertar 10% da nossa população carcerária para se enquadrar nas médias da ONU. E o Brasil não tendo um estudo próprio, não tendo ali uma voz institucional legítima que vem do povo brasileiro, estamos acuados com esses ditames, com essas postulações feitas por especialistas globais. Então, essa é uma maneira de nos acuar. Outra maneira de nos acuar também é uma teoria marxista que se implantou dentro da ONU, é a teoria da dependência. A teoria da dependência, todos nós já escutamos falar sobre isso. Como é que diz? Em contraposição ao que essa teoria da dependência surge? Surge da origem das grandes nações, como é que elas surgiram. Surge de uma base agrícola muito desenvolvida. Daquela base agrícola se fomenta um intercâmbio comercial, né, uma competição e intercâmbio comercial. Dali surge a industrialização. Industrialização, o refino de uma série de outras tecnologias. Então, os países desenvolvidos, em função de ter caminhado por uma evolução, entre aspas, mais natural, antes do que os países em desenvolvimento, os países hoje que se consideram mais pobres, eles exercem um comando que é desproporcional aos países que são fornecedores de recursos naturais. Então, nós temos uma relação de dependência dos países mais fortes, desenvolvidos, porque lá eles definem consumo, lá eles definem aquilo que é bom, lá eles industrializam as nossas matérias-primas que nós próprios não somos capazes de industrializar e transformar. Então, essa teoria da dependência dominou todo o pós-guerra, sobretudo América Latina, África, boa parte da Ásia. Essa teoria da dependência surge, sim, do contexto da ONU, incrível que pareça. Então, essa falsa promessa de prosperidade, ela é falsa. Porque, em conjunto com essa promessa de prosperidade, vem, sim, também essa questão de limitar os meios de produção. Limitar o uso e o avanço de cada nação-estado. Limitar de uma maneira controlada. Então, o objetivo aqui, sim, é controle. Estou falando só da ONU, tá? Agora, você tem países não alinhados da ONU. Que países são esses? A gente já definiu aqui, acho que o Felipe Martins botou 3. Eu gostaria de dar um pouquinho mais de detalhe aqui. Porque só países com uma economia muito forte, ou com uma força bélica muito forte, são capazes de não se alinhar a essa força da ONU. Falando da Rússia, estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da China, e eu estou falando de um fornecedor de matéria-prima para todos esses, que é a Arábia Saudita. Esses três polos não se alinham com aquilo que a ONU postula. Então, eles são livres.
Todos esses outros países, e o Brasil incluso, não é livre. Ele sofre influência direta. Sofre influência da ONU, sofre influência dos países individuais, esses países não alinhados, certo? Diretamente, e sofre influência também, como colocado aqui, do grande capital, os metacapitalistas, daqueles que agem por suas próprias ONGs, às vezes estão alinhados com a ONU, às vezes não. Né? Até um pouco tempo atrás, eu estava falando com um banco que representa interesse chinês aqui no Brasil, e eles estavam possessos. Puxa vida, a gente estava com um projeto alinhado, ia fazer aqui todo um projeto de desenvolvimento, a China ia investir, fazer aqui toda a infraestrutura, escoamento de produção e tal, mas aí veio essa ONG aqui da ONU e bloqueou todo o projeto. Então você veja que há uma competição de controle supranacional por aquilo que é nosso. Então, de fato, você não tem ainda uma hegemonia global exercendo controle. Existe aí algumas facções de influência direta no país, certo? Muito bem, aí a questão é o seguinte, questão da ordem prática. Muito bem, isso existe, isso funciona, entendi. Agora, é interessante ver como que se protege disso. Eu mencionei aqui a força bélica, eu mencionei aqui a questão econômica, tem uma economia pujante, forte internamente, mas eu não mencionei algumas coisas que têm a ver com intrínsecas com o modelo político. É muito interessante ver, e isso é notável de se ver, porque a ONU ela também direciona o modelo político. Ela diz como se organizar politicamente. A França, por exemplo, em 1946, se eu não me engano, adotou o voto proporcional. E não funcionou. De 46 a 58, a França, um caos. Se tornou um caos. Ingovernável. Totalmente ingovernável. Era um sistema parlamentarista, até aí tudo bem. Bastante separação de poderes, até aí tudo bem. Mas o modelo proporcional do voto, sugerido pela ONU, não deu certo. Ressurge um tal de Charles de Gaulle, e ele fala assim, quer saber? Vamos implementar aqui o voto distrital, em 2 turnos, formar uma maioria aqui, forçosa. Isso equilibrou a França. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de tirar poder do poder central, do governo central. A França é um país unitário, só tem uma Câmara Legislativa majoritária. Eles devolvem poder para suas províncias. Algumas províncias, não todas, 11 províncias, 8 das quais têm câmaras legislativas, se eu não me engano, até hoje, exercem esse poder local. E o voto distrital é fundamental para trazer essa cobrança local. A justiça tem que funcionar na base. Vamos lembrar aqui nos Estados Unidos, aqui só um adendo aqui, com relação a isso. Quem entende o modelo judicial no Brasil? Aqui na sala, fora. O professor. Quem entende, fora os outros advogados? Claro, tem alguns aqui. Mas quem realmente entende? Esse é um modelo feito da base, para a base entender aquilo que é de fato da sua compreensão? Ou isso é um modelo que serve da perspectiva olhando de cima para baixo? De cima para baixo, claro, a gente entende. Só o fato de você ter você tem que passar por 2 instâncias, isso foi uma imposição da ONU. Não foi uma imposição nossa. O voto proporcional, que é o que tornou viável, aliás, o que viabilizou ou não, o que causou o mensalão, também foi uma imposição da ONU. Isso lá atrás, estamos falando lá atrás de 88. Tá? Então, nesse contexto, você veja que todo o nosso sistema judicial, ele não tem referência na nossa experiência. Ele não tem referência naquilo que nós achamos justos. Achamos justos que uma pessoa seja julgada, condenada, e em liberdade responda até ter um segundo juízo. Isso é justo? Eu não acho justo. Alguns advogados estão acostumados já com o modelo de cima para baixo, não, mas olha, a ONU, tal, eu estou acostumado com aquilo. Eu não estou. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, eu vi como é que funciona ali. Você responde preso. Você vai ter um segundo juízo? Vai ter, mas você vai estar preso, até que se prove ao contrário. Quem é que paga essa conta se você for julgado errado? Claro, aí tem uma série de outros recursos que aquele cidadão pode fazer contra o sistema e muitas vezes eles ganham. Se foi injustamente julgado da primeira maneira, foi injustamente encarcerado da primeira maneira. Mas o sistema funciona para a base, subsidiariedade.
povo no comando, soberania popular. E é exatamente isso que está em jogo aqui. O globalismo, ele se contrapõe à soberania popular. Ele é o maior risco à soberania popular. É isso que faz com que sugestões e influências do topo, supranacional não eleito, influam diretamente em como nós nos organizamos, como política, que leis que nós adotamos como nossas regedoras, que costumes que nós temos que ter para que a gente conviva em paz com a visão centralista lá de cima. E isso não é bom. Isto não é bom. Então, como é que a gente tem que fazer? Tem que olhar os impactos em organização política e temos que, sim, aí já estou dando aqui a saída do negócio. Se nós quisermos evitar o globalismo, é por isso que eu estou dando prioridade, boa parte das palestras que eu faço, muitos liberais falam, questão de economia, tem que ter equilíbrio fiscal, reforma tributária, reforma da Previdência, do CLT, concordo 100%. Tem que ocorrer no momento zero de 2019 uma estabilização econômica. Agora, se nós não entendemos que o nosso modelo político centralista, nosso modelo eleitoral, nosso modelo judicial, tudo isso está propício e é central à questão do globalismo, é uma sugestão do poder global para que exerça controle. Eles não precisam ser donos de tudo, mas exercer controle já é bom bastante. Então, se a gente não entender que o nosso modelo político já tem essas características, é muito difícil que nós um dia tenhamos, de fato, soberania popular. Que o cidadão brasileiro, de fato, passe a valer alguma coisa. E é esse o grande desafio aqui. E é exatamente a fato da gente não ter soberania popular, de ter interferência e sugestão vindo de fora, que cria-se uma situação de anomia. Né? Nós não reconhecemos os nossos poderes instituídos. Isso só vai haver esse reconhecimento no minuto que a gente tiver mecanismos diretos para fazer essa validação com muita frequência, a frequência que nós determinarmos. Então, esse que é o grande desafio. Temos que fazer, sim, também, não só uma reforma econômica para a estabilização, mas temos que ter uma reforma política muito ampla, e essa que venha e que reconheça a base do Brasil. Quem é que vai definir essa base? Não vai ser um burocrata, não vai ser um constituinte, não vai ser ninguém que ouse definir qualquer coisa, porque isso é mutável, as experiências são mutáveis. A base, ela tem migração, tem imigração, tem uma série de novidades que aparecem. Ai de um constituinte definir leis do poder central e fazer, agora o Brasil vai ser isso, o Brasil representa aquilo. Você tem que definir um conjunto de leis que são necessárias para que convivamos em paz, com estabilidade política, e o resto é com a sociedade. Os costumes que nós vamos adotar, a moralidade que nós vamos adotar, depende de uma sociedade. Depende da força dessa sociedade. Estava até falando aqui com várias estudantes e tem dos dois lados, eles perguntam, como é que a gente vai contrapor essa ideologização que acontece nas escolas, essas pautas que vêm aí, são colocadas no mundo inteiro e aqui a gente sofre diretamente nas escolas, como é que a gente vai se contrapor a isso? Precisamos de um Ministério da Educação que comece a impor a real história do Brasil, comece a impor a real cultura. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum, é exatamente esse o problema. Você está dando a faca de dois gumes que serve, no momento de um governo, serve para, talvez, a moralidade, para impor uma certa moralidade, e num outro momento serve para desmoralizar e ensinar uma história completamente diferente. Então não cabe às forças de governo, à burocracia definir isso. Temos que reforçar a sociedade sim tem que ser líder e não depender de burocracia. Muito bem. Eu gostaria só de pontuar esses quesitos aqui, porque isso suscitar algumas perguntas que possam vir de vocês, sobre o que fazer. A minha visão está muito clara, no que fazer. Reforma política é fundamental para que tenhamos a soberania nacional. Reforçar sim a nossa economia, temos que ser uma economia que nós somos capazes de ser, nada irreal, e eu acho que temos que ser ou no mínimo a quinta ou a terceira maior economia, momentos muito curtos, em um mandato, se tudo der errado. Se tudo der errado, a gente vai ser a quinta ou terceira maior economia do mundo, assumindo que a gente faça uma grande reforma econômica e política de estabilização.
E temos que sim reforçar a nossa soberania nacional, porque a nação-estado ela existe exatamente para definir o território sobre o qual a nossa cidadania vai ser protegida. Os nossos valores vão ser protegidos. E os nossos valores têm que estar comunados com que tipo de Constituição nós temos. E nossa Constituição não é feita para nos proteger, não é feita para valorizar a nossa cidadania ou representar os nossos costumes. Nada disso. É sim soberania de Estado, de impor de cima para baixo aquilo que o Estado define a bel prazer em sua arbitrariedade do momento, seja qual for o governo. Exatamente isso que temos que mudar. Muito bem, então a visão é muito clara. Isso vai, de fato, abalar o mundo. É um momento, sim, de uma grande ruptura com a visão de Brasil que os outros países têm. O Brasil tem que conquistar sua próxima independência, ela vai caber à nossa geração, cabe a todos nós essa consciência de começar a espalhar isso. Muito obrigado, eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Qualquer pergunta, estou tentando manter quem é que levantou primeiro, mas você tem. Não, você falou a respeito de levar isso para o povo, né? Sim. Esse conhecimento. Não seria o caso de falar a linguagem do povo, que eu acho que você conhece isso provavelmente mais do que eu. Nos Estados Unidos, desde criança, eles já têm um conhecimento sobre a Constituição do país. Né? Então, para eles, não precisa assim, de termos técnicos, eles já sabem desde de criança. Isso mesmo. Então, não seria uma forma de falar falar na linguagem do povo mesmo. Né? Hoje, por exemplo, a Moedo e o Bolsonaro têm propostas parecidas, porém o Bolsonaro tem aquela linguagem do povo. Né? E isso agradaria mais eleitores, por exemplo. Exatamente. Tem que ter a linguagem do povo, dos pastores, né? Daqueles que vão conversar e proselitizar e multiplicar. Não tenha dúvida. E tem que ter também um documento que é anexo à Constituição que interpreta o porquê de cada artigo, o porquê de cada capítulo. Isso é fundamental. A Constituição norte-americana tem isso. Ela tem a Constituição norte-americana, que é curta e enxuta, e aí você tem 80 artigos, não é artigo como se fosse artigo constitucional, é artigo como se fosse artigo de jornal, explicando por que nós precisamos de freios e contrapesos no judiciário, também contra o legislativo e contra... Então eles têm tudo o que eles sabiam como escribas da Constituição, eles colocaram nesse documento que virou um livro. É um livro com 80 capítulos. E cada capítulo explica aspectos da Constituição. É por isso que lá você não consegue interpretar muito fora do que já foi escrito, do qual era a ideia do constituinte ali, do Jay, do Madison e do Hamilton. Foram os três que contribuíram majoritariamente ali para a Constituição. Eles escreveram tudo em papel. Olha, esse artigo está aqui porque, olha só, a Irlanda foi invadida e olha o que aconteceu. Olha, os Estados Unidos, na nossa formação, aconteceu isso, então por isso que a gente precisa desse artigo aqui. Então está tudo justificado. Agora, na nossa não tem justificação nenhuma. Está um termo vago, aberto, muito fácil de você violar. Então isso precisa estar em conjunto. Tem que ser não só a linguagem popular, mas também tem que ter uma defensoria já pré-estabelecida em documental. Lá no fundo, né? Meu pai fala sobre um versículo, está em Mateus 15:14, sobre o cego guiando outro cego. E a gente tem alguns notáveis, o senhor é um deles, o professor Ricardo Felício, que fala sobre os painéis da ONU e etc. Então, assim, deixou de ser uma coisa inconspícua, uma coisa escondida. Quando a gente tem acesso a alguns documentos, em algumas palestras suas, o Felipe também, o Flávio Morgenstern, são coisas claras e expostas e como se fossem feridas abertas a todos. Eu queria entender e eu queria falar um pouco sobre culpabilidade. É culpa nossa, culpa dos conservadores que não temos conseguido expressar e passar esse conhecimento e essas informações tão abertas, tão explícitas, para que a gente seja dominado por situações globalistas, porque são situações impostas e a gente acaba vivendo o nosso cotidiano,
E não é culpa nossa essa falta de metanoia na sociedade ou não? De onde você acha que vem essa culpa para a gente estar sendo vítima dessa imposição? Olha, se eu tiver que culpar, eu não gosto de culpar a sociedade por nada. Né? Eu não acho que a sociedade tem culpa. Né? Eu acho que a sociedade, por natureza, ela é pacífica. E a política é guerra. Então, política atrai quem quer guerra, quem quer combate. Combate de ideias, combate de posturas, postulações, tem uma visão, quer defender aquela visão. E isso é conflito. E a sociedade é naturalmente pacífica. Então, é a natureza de todo cidadão do mundo de não se envolver na política. É sempre uma minoria que se envolve na política. Então, agora, o que aconteceu no Brasil é que aqueles que se envolveram na política, na minha opinião, nos últimos 100 anos, sobretudo na era pós-Vargas, eles não representavam a comunidade de fato, eles estavam mais aliciados e mais comprometidos com o poder central, com as benesses do poder central, do que qualquer comunidade sua. Então o custo de você não representar a sua comunidade é muito baixo. E a oportunidade que você tem de sustentar um governo central é muito alta. Então é custo-benefício. Então aqueles que foram as nossas elites políticas, elas sempre pensaram dessa maneira, não vinculado com a sociedade. É mais por incentivos do que por natureza e por nossa cultura. Isso é padrão. 180 países do mundo têm um modelo similar ao Brasil, de despotismo de Estado, né, de soberania de Estado. Somente alguns poucos, 20, que têm de fato sistemas em que o cidadão é soberano. E esses poucos passaram por problemas de implosão total do modelo central. Caíram como eu falei, caíram de impérios, foram segregados, saíram de uma situação de domínio e tirania. O leste europeu, por exemplo, caiu a cortina de ferro. Ali eles não querem ver mais comunismo nunca mais. Né? Então, esse poder centralista, planejamento central, eles não querem ver nunca mais. Então, no Brasil, como a gente nunca passou por de fato, uma ruptura, né? A gente não teve essa experiência de nascimento, né? Como uma sociedade livre. Que boa parte desses países que têm constituições liberais tem essa experiência. Os Estados Unidos é um, né? O próprio a Inglaterra passou por isso, no momento que a Revolução Gloriosa, lá também decapitou o rei deles, lá, né? Na época de Cromwell. Então, aquilo também, o primeiro foi decapitado antes na Inglaterra, depois foi na França. A gente esquece de botar esse fato aí. Só que lá na Inglaterra eles mantiveram, eles aprenderam e falaram, não, na nossa experiência não é bom acabar com esse poder, vamos só limitar ele. Na França, os jacobinos foram além e acabaram completamente com qualquer capacidade da França se estabilizar, na minha opinião. Tá? Tiraram aí a legitimidade que existia, que poderia ter limitado aquilo. Mas enfim, então como povo, como brasileiro, nós não somos diferentes desse contexto político do que a maioria dos povos. É que a gente não teve ainda uma experiência de ruptura. E é uma grande felicidade, porque o momento de ruptura, na minha opinião, foi em 2016. E boa parte dos conservadores, o que eles falavam? Não, segura o Temer aí. Não, o Temer está com um plano liberal. Calma, calma, segura ele. Eu fui um dos poucos que falaram, fora Temer. Eu falei fora Temer, claro. Eu fiz a minha página do Facebook, se vocês vão olhar a data de quando a minha página de Facebook existe. Foi exatamente de uma discussão intra-movimento de rua, e eles não queriam falar do fora Temer. E tinha muito conservador lá, não, segura, ele não é liberal, não quer não, se tirar o Temer, vem a esquerda aí, não, peraí, vocês não estão entendendo. Esse é o ano da ruptura. Teve Brexit, teve Trump, a Dilma foi decapitada. tivemos as prefeituras estavam na mão do PT, todas eram majoritariamente PT. Aquele era o ano da gente sair na rua e ter nosso movimento de ruptura. Mas o que a gente fez? Não! Calma! Calma, fora Temer é pauta da esquerda. Eles pegaram isso antes. Era nossa pauta. Era nosso momento de conclamar.
Mas perdemos essa... Não, então, quem ganhou o high moral ground, como dizia aí todos os estrategistas de guerra, Sun Tzu, um deles, né? Você ganhou moral assumindo o fora Temer, certo? Ganharam moral às nossas custas. A gente não conclamou esse território. Eles ganharam essa moral. Então agora a gente está acuado. E se você vê aí Haddad crescendo e tal, isso é um refluxo da inação que nós não tivemos em 2016, na minha opinião. Tá? É um refluxo disso. Estamos pagando o preço por não ter feito fora Temer em 2016. E aí apoiar segmentos que ficaram quietinhos. Alguns liberais foram lá e ainda queriam fazer projetos com ele e tal, fazer um monte de coisa. Pelo amor de Deus, o cara faz parte do sistema que a gente precisa romper. Então a leitura foi completamente errada ali das nossas elites políticas de lá e também de alguns movimentos que surgiram nesse período.